dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 10 de fevereiro, sábado da quinta semana do tempo comum. E hoje a igreja faz memória à Virgem Santa Escolástica. E o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 8, versículo de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que o distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, já o último dia da semana, agradecemos ao Senhor por mais essa graça, por mais essa permissão que Ele concede a cada um de nós. Agradecer ao Senhor por tantas graças que Ele tem proporcionado em nossas vidas, pedindo ao Senhor também que nos proteja, nos ampare e que nada venha nos faltar. Acima de tudo, termos muita coragem, muita fé e muita perseverança para anunciar a sua palavra, anunciar o seu reino. Hoje o Santo Evangelho nos convida a uma reflexão tão importante na nossa caminhada, ou seja, a partilha, a multiplicação dos pães. Mais uma vez, Jesus demonstra um carinho, um amor tão grande por aqueles que o seguem, por aqueles que está sempre do seu lado. Vendo Jesus, aquele povo teve compaixão deles, porque estavam muito tempo junto com Jesus e com certeza estavam com muita fome. Os próprios discípulos não acreditavam que podiam alimentá-los, mas Jesus mais uma vez demonstrou o seu amor por aqueles que estavam do seu lado. A multiplicação dos pães e dos peixes é um testemunho do milagre da partilha e da generosidade. Às vezes nós ficamos observando, queridos e amados irmãos, ouvimos e lemos nessa passagem, imaginando que está tão longe. Mas na verdade, queridos e amados irmãos, nós podemos fazer esse milagre acontecer perto de nós. Fazer esse milagre acontecer por aqueles que não têm o que alimentar, o que comer. Às vezes tem tantas necessidades que nós dependemos de cada um de nós para que essa multiplicação seja acontecido. E às vezes nós pensamos, como os próprios discípulos, que isso talvez seja impossível. E o próprio Jesus nos mostra que há possibilidade. Depende do amor, do carinho que Jesus teve para com aquele povo.
Ao oferecer poucos pães e peixes disponíveis, o gesto simples de compartilhar torna-se um milagre extraordinário, realizado por Jesus. Quando colocamos nossos recursos, talentos e disposições a serviço do próximo, Deus é capaz de multiplicar e transformar um pouco em muito. Basta que nós nos colocamos à disposição, nos disposemos a fazer essa partilha, nos colocando à disposição para que isso aconteça. Assim como os pães e os peixes foram distribuídos para saciar a fome da multidão, nossos dons e recursos podem ser usados para atender a necessidade dos outros. Basta que nós queiramos, basta que nós demonstramos disponibilidade para que isso aconteça. O Senhor nos desafia a partilhar, reconhecendo que aquilo que temos, quando oferecido com generosidade, pode se transformar em bênção para muitos. Às vezes uma coisa tão insignificante para cada um de nós, uma coisa tão pequena para mim, para você e para nós, mas para muitos é de suma importância. Queridos e amados irmãos, participemos do milagre da partilha, confiando numa abundância da providência divina e na capacidade de Deus de Deus multiplicar nossos esforços em tantas coisas. Deus multiplica aquilo que nós oferecemos, se nós oferecermos com sinceridade, com amor e com fraternidade. Queridos e amados irmãos, que Deus nos dê força, nos dê consciência para que nós possamos repartir aquilo que temos. É não dar tudo aquilo que nós temos, não é desfazer daquilo que nós temos, mas é partilhar do pouco que nós temos, que para muitos se torna muita coisa e de fundamental importância. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.